E aí, galera! Está começando mais um episódio do seu podcast Defesa Zero. Eu sou o Cláudio Garcia. Eu sou o Alberto Marinho. E eu sou o Márcio Santos. Então, agora vamos dando continuidade aí aos episódios, né? A gente no podcast anterior falou dos 3 primeiros da 7ª temporada de Black Mirror, e agora a gente vai dar prosseguimento aí do episódio 4, né? Isso, tá como Plaything, né? Jogue alguma coisa, seria isso? Jogando algo. Plaything, É o nome do episódio, né? Isso. Que é uma continuação daquele episódio que tinha... Você podia escolher, né? Eu Como é não que é? sei se é continuação não, cara. Ele Não, faz essa é uma referência. continuação, não. Faz referência, né? Aparece os personagens daquele. É que a gente sempre falou, né? Que em Black Mirror parece qualquer um. Esse tem uma referência ao outro. Na verdade mostra ali um começo de uma história de um cara ali parecendo um mendigo roubando um mercado. E, tipo, não dá pra entender muito bem o que ele tá fazendo, né? E aí, quando ele é preso, ele começa a revelar várias coisas. E aí ele conta a história do passado dele, que levou ele àquele ponto ali. E aí mostra que ele era um programador, né? Ele era meio nerd. E mostra os anos 90, né? Quando ele era programador. O que aconteceu pra ele chegar naquele estágio ali de um cara todo mendigo ali, roubando as coisas, tudo. E antigamente, nos anos 90, ele era um desenvolvedor. Na verdade, nem desenvolvedor, ele analisava jogos, né? Ele era de uma empresa que ele avaliava. Mostra até ele jogando Doom, né? Que ele tava jogando. Nossa, várias referências, cara. Putz, aí o cara joga lá uma revista com CD lá pra ele testar, disquete, né? Mano, comprei muito essas revistas que vinha com CD. Era CD-ROM o nome da revista. Revista do CD-ROM. Tinha uma do PC lá também, que eu não lembro qual que era, mas a principal era do CD-ROM, revista do CD-ROM. Até quando o diretor lá da revista lá dá pra ele pergunta, né? Vai vir agora esses CDs nas revistas, assim? Acho que era o começo, né, das revistas com CD, né? Que ainda em 91, pelo menos aqui, não era popular ainda o CD, né? Tão popular assim. E lá eu acho que já tava começando a popularizar, né? Aqui tava começando a comprar os kits Creative, né? O Sound Blaster. Sound Blaster, pra plaquinha de som. Eu tive Sound Blaster AE32, essas coisas aí. Pô, raiz fogo. Então aí ele começa a avaliar, né? Ele mostra que ele era um cara que analisava os jogos, né? Tipo aquele pessoal que tinha na PC, Super Game Power, né? O pessoal tinha os comentários dos jogos lá. Tipo os críticos, né? Crítico de jogo. E aí o cara fica cobrando pra ele fazer algumas análises, que tá na hora lá pra ele entregar e tal. E é um moleque bem nerdão mesmo, né? Aí o chefe fala que ele tem uma entrevista, ele tem que ir na casa. Um cara chamou ele, né? Tinha um carinha estranho lá, um carecão lá, que era um cara de uma empresa de desenvolvimento, né? Não, mas teve eu falei assim, ó, tem um. Que é o do outro episódio lá, que ele pede exclusivamente ele. O cara que apresenta ele é um dono de uma desenvolvedora, né? É um careca sim. Lá. Apresenta ele. E eu achei muito da hora isso aí, cara. Que entra na sala e tá um cara que é o cara de um episódio de anos atrás, que é o Bandersnatch, que a gente falou, que é de um jogo interativo. É um episódio da Netflix, que o cara desenvolve um jogo como se fosse aí o Heavy Rain, o Detroit, que você interage com as ações do personagem principal. Eu acho que foi o único do Black Mirror que foi desse jeito, cara. Eu nem sei se ainda tá na Netflix esse episódio, né? Quem tiver Netflix aí pode procurar lá na pesquisa por Bandersnatch, né? Até no episódio aqui tá lá marcado lá na caixinha, lá tá o nome Bandersnatch. É um episódio muito bom, cara. E aí mostra o desenvolvedor desse jogo lá, nos anos 90. Que ele vai conversar com ele sobre um novo jogo, né? Faltou a gente falar que quando esse tiozinho com roupa de mendigo foi assaltar lá a loja, né? Ele é preso. E aí o cara chama a polícia, né? O dono da... Ele tranca ele dentro da loja, né? E chama a polícia. Aí a polícia chega, quando vai fazer o exame de DNA dele, pela boca, né? Vê que ele tem um crime, ele tá com... por isso que prende ele. Ele fica preso, ele vai pra cadeia, né? Que é um crime que não foi solucionado, parece. E acharam um corpo na bala. Segundo outras séries aí da Disney aí, por exemplo, tem um mendigo lá que rouba lá e os caras prendem ele, né? Mas porque ele tinha uma ficha corrida já lá no Demolidor, né? Mas esse aqui é meio que parecido, como ele já tinha um crime, né? Então já era mais um motivo pra prender ele, né?
Realmente foi o motivo. Eles acharam uma mala com um pedaço de corpo, né? E tinha um DNA sim. lá. E aí pegam um DNA e descobrem que é desse velho aí. Sim, foi o motivo pra ele ser preso, né? Isso aí é nisso que começa ele ser interrogado, ele começa a falar do passado dele. Sim, e aí conta essa história que ele conheceu esse desenvolvedor. E esse desenvolvedor, cara, ele é bem estranho. É da hora que ele tá começando a ficar recorrente em vários episódios, porque lá nesse episódio do Bandersnatch, o programa já era estranho, o jogo, né? Porque o jogo era tipo Matrix, se o cara morresse dentro do jogo, ele morria na vida real mesmo. E aqui ele faz um negócio parecido, ele desenvolve um outro jogo, né, que pode ter consequência, né? Eu achei o jogo tão simples, mano. É porque eu acho que como ele tava jogando, ele devia entender de outro jeito. Eu achei uns bonequinhos pareciam Lemmings, mano. É meio que uma mistura de Lemmings, mas com a ideia do Tamagotchi, porque tanto que ele fala, como que eu jogo isso aqui, como que eu controlo, né, ele falou. Aí o desenvolvedor fala assim, você vai ter que, você não vai controlar nada não, você tem que, tipo, é como se ele tivesse só que manter eles, né, e eles que se viram lá no jogo. É meio que um Tamagotchi, o Paul, né, que ficou conhecido no celular, que você tem que ficar alimentando, dando água, dando banho, fazendo ele brincar, é estilo isso, cara. Mas os carinha é tudo Lemmings mesmo, é tudo pequenininho, e aí conforme ele vai criando, eles vão se multiplicando, e aí vai ficando uma porrada, né, no jogo. E ele vai aprendendo com o tempo como que joga isso aí, né? Nesse meio tempo a polícia vai lá onde ele mora, né, e vê um monte de placa na parede, tipo, como se fosse fazendo um vórtice pro meio do quarto dele, né? Que é pra telinha do computador, mas não mostra o que é. Tava coberto, né, o monitor do computador coberto. dele. Isso. Foi nesse meio tempo eles foram lá investigar, né? Uhum. Mas boa parte do episódio fica mostrando o flashback, né? De como que aconteceu tudo pra culminar no que chegou agora, né? Porque o desenvolvedor ele mostra o jogo pra ele analisar, e aí só que ele fala assim, eu vou ali e já volto. Tipo, ele deixou o CD na mão dele, ele pegou e foi embora, levou pra casa, né? Na verdade ele roubou, né? O CD tava lá na mesa, ele pega. É meio que ele... É um robô, porque depois ele lá no futuro ele fala que acha que o cara deixou mesmo pra ele pegar, né? Meio que foi de propósito. Aí ele levou. Levou pra casa, começou a jogar. Ele não sei se ele começou a falar, né? Os bichos começaram a falar. Não, e dá pra ele colocar no CD, mano. Puta, mó nostalgia, porque mostra a tela da BIOS, né? Isso, igual a gente fazia lá, ele liga no computador, tipo uns 486, 386 da vida na época. Comando bate lá. E, mano, pela primeira vez é uma série que mostra realmente como era, porque geralmente nesses filmes sérios, os caras dão uns comandos nada a ver pra iniciar o jogo, sabe? Não, lá ele vai lá no DOS, ele faz o comando install, aí instala o jogo, aí ele inicia o .exe. Eu falei, pô, os caras fizeram direito dessa vez, hein, mano? Aí eu achei da hora, ele até configura, eu acho, placa de som, esses bagulho, pra poder entrar no jogo. Ele entra no jogo, é normal, né? Ele começa a jogar, aí chega o amigo dele, né, o doidão, que é um viciado. Pra vender. Acho que é um drogado, né? Que chega lá. Um traficante, né? Ele só foi lá pra vender o produto. Pelo visto, ele já vendia, né? Acho que era LSD, eu não lembro o que era. Uma droga pra ele. Mas ele não vendia pra ele. Acho que ele tinha uns contatos, né? Ele jogava junto lá com ele, não sei. Ele nunca tinha tomado droga, parece. Mas ele não jogou nada, pô. Ele tava com uma mochila cheia dos papelotes lá de droga. LSD, e ele até fala, ele fala, vai querer... Tipo, eu entendi que ele já tava vendendo pra ele já há tempos. Entendeu? Pra poder manter ele acordado enquanto ele tava desenvolvendo alguma coisa. Porque ele chegou do nada e já foi mostrando pra ele. E ele não sabe nem o nome do cara, né? Só o apelido do cara, que nem lembro qual que é também. Não, é da hora que o cara tá lá, ele joga um videogame também, né? O Super Nintendo lá, acho que é Street Fighter que eles jogam. Puta, é muita referência anos 90, cara. Street Fighter, acho que o Road Rash tava jogando também. Quem é tiozão vai adorar essas referências, porque o cara joga o Super Nintendo lá, o Street Fighter, e dá os closes, né, na fita, no console, na TV. Puta, achei muito louco isso aí, cara. E aí nessa viagem de LSD ele consegue entender o que os bichinhos estão falando. Aí o cara tá brisando mesmo, né? Porque eles ficam miando, igual os Lemmings, né? Fica lá fazendo uns grunhidos. E aí ele, drogado, ele fala que começou a ouvir os caras, né? O que era pra fazer. Mas deve ter ouvido, porque começa a pedir as placas pra atualizar o computador. Aí você... Pente, não sei o que lá. Aí você também tá brisando igual ele.
Mas ele fez a lista de compra lá, mano. Não foi do nada. Então, foi na cabeça dele, cara. Como que os bichos estão falando isso aí, cara? Os bichos tá gruminho, cara. Como é que é igual o aluno... A mãe chega com o filho nas Casas Bahia. Eu preciso de um computador para o meu filho estudar. Eu falo assim, é um PC com a placa RTX 4900, SSD de 2 TB. Nossa, mano. É pra estudar, né? E é da hora que ele pega a mesma configuração, né? Eu cheguei até dar print lá na hora. Era tipo uma placa só de Blaster, ele tinha que colocar 2 pentes de memória. Nossa, eu falei, como que os bichinhos sabem essas configurações? Eu falei, cara, esses bichinhos é ninja, hein, mano? Eles sabem até as configurações externas, mano, de como montar um PC, cara. É melhor que muito técnico aí. Eu acho que ele colocou até um bagulho lá de HD, de placa, não sei o que. Eu foquei no Sound Blaster que ele colocou lá, né? Aí eu achei da hora isso aí. E a CPU, cara, lembrava muito a CPU que eu tinha antigamente, cara, a DX2. Achei muito bom. E... Aí ele compra uma câmera também, né? Que é por causa, através da câmera que os bichinhos conseguem enxergar ele. A câmera e o microfone. É isso mesmo. Uma webcam, né? Webcam. Ele começa a conversar com os bichinhos e os bichinhos dá a entender quem consegue enxergar ele. Por isso que aí consegue ter a comunicação melhor com ele, né? Aí ele fica louco de vez, mano. O bicho fica lá dias, né? No computador. E os bichinhos multiplicando. E aí a zica acontece quando o chefe dele... E aí, cadê a reportagem que você fez, né? Você não ia fazer do cara, cadê? Tem que fazer, não consigo fazer aqui, porque o micro tava sendo só pros bichinhos, né? Vai ter que usar o micro da empresa. Tava tipo o servidor dos bichinhos, e não fazia mais nada. E aí ele foi sair e deixar o doidão lá na... Mano, eu nunca faria isso, cara. Quando ele tá saindo, o carinha chega, né? Não, tipo, você acabou de montar um computador, você tá com um jogo lá, tudo, que não pode nem desligar o micro. Como que o cara sai e deixou o drogadão lá, mano, sozinho? Ele só cobriu com um cobertor na tela. Deixou ligado aí na tela. Tudo bem que dá pra explicar, porque o cara tava no trem brisando lá, né? Ele tava sob efeito da droga, então acho que ele nem raciocinou, né? Até que o cara fala, você vai trabalhar desse jeito, você tá louco? Não vai conseguir. Nossa. Aí ele vai e deixa o cara lá sozinho, mano. Mal brisa, cara. Aí quando o cara tá lá sozinho, começa a fazer um monte de caca, né? Aí ele descobre o monitor e vê lá o joguinho lá rodando. Os bichinhos. Ele foi acender um baseado lá, sei lá o que ele foi acender, e não achava o fósforo. Foi lá no quarto dele procurar alguma coisa pra acender, né? E aí ele fez barulhinho lá, tirou o monitor, aí começou a cagar tudo, começou a jogar pedra nos bichos, matar os bichos. Ele fez tipo um círculo de pedra, né? Jogando em cima dos bichinhos lá, pondo fogo neles. Não, ele fez igual quando tinha, lembra quando tinha SimCity? SimCity 2000 e tal, que você fazia a cidade toda e depois você começava a jogar vários desastres na cidade pra quebrar tudo. Ele fez igualzinho, cara. Foi nesse esquema aí. Pra ele botou fogo, ele matou todos os bichinhos, tá ligado? Todos olha da hora, eles correndo, pegando fogo assim, ele rachando o bico. Que pra ele era um joguinho só. Tipo, o Tamagotchi morreu. E o maluco tá lá fazendo o trabalho dele lá no texto, né? Sobre o jogo. E aí, do nada, o cara fala, não precisa mais fazer não, que o cara surtou, sumiu de novo. Cancelou o jogo, né? Aí, tá bom, vou embora. E ele tava fazendo uns textos muito loucos, mano. Tava fazendo uns desenhos. Código, tava um código ASCII lá, tava um bagulho estranho, cara. Tava os sinais lá, mano. Papel, no Word. E aí quando ele chega lá na casa dele e vê lá que o carinha bagunçou o jogo todo, matou mal galera, aí ele surta e pula pra cima do drogadão, né? Coitado, mano, ele tomou um tapa na cara, não sei o que foi. Aí eu, mano, só um jogo. Ele começa a quase chorar, pensei que o cara ia chorar. Aí começaram a brigar lá e... Não, ele mata o cara, né? Matou depois. Enforcado, não foi? Ele estrangula ele, né? E aí depois corta ele e aí tem explicação, né? O da mala lá do começo, que ele cortou o corpo do cara e colocou dentro da mala, né? E tudo isso os bichinhos vendo, né? Os bichinhos desesperados vendo ele matar o cara, cortar o cara todo lá. Aí eu acho que ele ainda salva alguns bichinhos lá, né? Sobra alguns bichinhos e ele ainda continua salvando o que dava pra salvar lá, porque morreu uma porrada de bichinho, né? E eles ficaram até com medo, né? Eles ficaram com medo porque viu o que o cara fez. Aí eles não estavam confiando mais em quem mexia na máquina. E aí teve que tomar de novo lá, fazer tudo de novo pra eles confiar de novo nele, né?
Ele até depois mostra, né, quando os caras estão investigando, questionando ele lá no interrogatório, né? Ele mostra que tá com um buraco na cabeça com um chip, né? Não sei. USB, né? Mas o dele ali é tipo um controle coaxial lá de teclado antigo, assim. Mas é como se era pra ser uma USB, né, na verdade, ali, mas ele não fez, não. Eu acho que desde que ele entrou lá que ele foi preso, ele fica pedindo papel e caneta, né? Uhum. Pra fazer o que ele faz no final lá do episódio. Não, e é da hora que mostra, depois que morreu esse drogado aí, ele ficou por anos, cara, evoluindo o computador. Aí você viu que ele comprava videogame pra aproveitar os chips dos videogames, que era mais forte antes, E vai pra poder evoluindo, né? evoluir o PC dele, mano. Aí Não, ele a faz sorte vai evoluindo nos videogames, né, que ele vai comprando pra destruir e fazer as placas. na verdade ele comprava o console pra tirar o chip, né? Pra tirar a memória, tirar o processador e utilizar no computador. Aí vai mostrando, isso que eu achei da hora, porque mostra desde o Play 2, Play 3, Play 4, Switch, ele vai comprando e fazendo, retirando, né, as peças, né? Ele só vai melhorando o PC dele, né? Fica até parecendo o sistema ali do Matrix, né? Que era várias peças em volta do computador, né? Uhum. Achei isso muito louco. Aí ele vai atualizando os bichinhos lá. Quando vai ver, o monitor tá cheio de bicho, né? Ele conseguiu evoluir mais ainda, né? Eles se multiplicaram muito mais, né? Porque ele aumentou a potência do computador, né? Uhum. E aí ele finalmente a mulher que tá investigando ele também acredita, né? Falou assim, dá um papel e uma caneta pra ele ver o que ele vai fazer, né? Que E o tava pedindo outro toda cara hora. não queria, né? O cara não queria não queria dar boi pra ele, não, mano. E ele não acreditava que ele não sabia qual que era o nome do drogado, né? Você tá mentindo. E ele realmente não sabia, né? Não tava nem aí. E aí ele faz tipo um código lá, né? Como se fosse um QR Code, assim, um bagulho assim, que era a última parte do plano dele ali, né? Uhum. Que é isso que ele precisava, pra poder mostrar pra câmera e... É como se tivesse o sistema lá do joguinho controlando todos os sistemas agora, né? Como se controlasse todos os sistemas, todos os servidores do mundo, assim. Quando ele coloca o código na câmera, já começa a desligar tudo, né? Cai todo o sistema, começa o pessoal a cair também. Não sei como os bichinhos começaram a controlar as mentes das pessoas. Na verdade ele atualiza e depois dá um sinal lá, que até é tipo um zumbido. No final do episódio fica muito forte, cara. E esse zumbido ele desliga todos os humanos, assim. Uhum. Mostra todo mundo caído nas tem uma ruas, hora que mostra a cidade de cima, eu tava pensando que ia cair algum avião, mas não mostrou os aviões caindo. Vai, mano, igual o... É o que falam que acontece quando acontece esses desastres, porque que o avião não cai, né? Aí, mas na hora não tava passando nenhum avião. Não mostrou até afasta assim, pelo menos não tava mostrando nenhum avião, né? Trem, tá ligado? Essas coisas tinha que dar tudo PT, né, mano? Mas eu lembrei daquele HQ lá, Y, o Último Homem, né? Já viu isso aí? Que aí fala assim, você já viu quanto... Porque todos os homens morrem de uma vez, né? Aí até o cara fala, você sabe quantas mulheres pilotam avião? Aí começa a cair um monte de avião, né? Que os pilotos do homem. E assim, dá a entender pelo que ele falou, que todo mundo desligou e agora todo mundo faz parte de uma consciência só, que é a mesma que os bichinhos lá estão no sistema lá. Então dá a entender que por isso que ele fala até que teve uma simbiose, né? Igual o Venom, né? Você que curte Venom aí. É foda. A consciência dos bichinhos e o cérebro dele já era a mesma coisa. Você vê que ele fala lá pra eles, né, na mesa. Falou, não existe mais diferença, nós dois somos tudo a mesma coisa agora. E aí ele fala que todo mundo vai ser isso agora, né? O sistema, todo mundo vai ser parte do mesmo sistema. Que no final parece que o policial acordou, ele tá estendendo a mão, né, pro policial. Mostra a visão do policial, ele estendendo a mão. Então dá a entender que agora todo mundo faz parte do mesmo sistema. É um sistema integrado, né? Por isso que o velho ainda tava acordado e todo mundo tava caído, né? Eu até pensei que ele tava acordado porque ele tem aquele chip na cabeça lá, aquele plug. Já tinham feito nele já. Aquele plug, ele já tinha passado pra ele, alguma coisa assim. Mas assim, ele acaba como quase todo tipo de episódio da Black Mirror. É uma brisa do caramba, assim. Você fala, puta, mano. Sabe? E aí você não fica claro como vai... Pra onde vai aquilo ali. Né? E é normal nos episódios Black Mirror. Não é que vai ter uma continuação. Eles até poderiam fazer uma continuação. Igual a USS Callister aí. Mas geralmente eles não fazem, eles deixam em aberto. Porque isso aí ia ser uma crise mundial, né? Se fosse continuar isso aí.
Mas dependendo do cara que fez, né? Ele poderia fazer uma continuação futuramente desse episódio, né? Pra mostrar o que aconteceu. Mas eles geralmente não fazem, eles deixam em aberto. Né? Aí fica assim. O episódio já era. Tem gente que fica meio injuriado, né? Porque queria É. saber o que aconteceu, mas não mostra. Fica você que tem que interpretar. É. Que Tem vai gente que acontecer. não aceita isso aí, né? Mas. Mas quem já assistiu assiste desde o começo o Black Mirror já sabe que é assim mesmo. Mas tem gente que tá começando agora, né? Muita gente nunca assistiu, eu até me surpreendi. Eu falei com uns amigos aí. Porra, mó galera nunca nem sabia. Falando, né? Que é Black Mirror? Eu falei, mano, não é possível. O negócio já tá mais de 10 anos aí, cara. Ninguém sabe o que é, mano. No começo do Netflix. Né? E as relações humanas. Então, porra, tem um monte de episódio top aí, mano. Um monte de episódio louco. Esse mesmo do jogo aí, Bandersnatch, muita gente não sabe que ainda talvez possa estar lá na Netflix. Porque se começar a ver e ver que é interativo, vai gostar, mano. Mas eu sei lá, mano. Não sei, a Netflix também, ela divulga o que ela quer, né, mano? Você decide A divulgação da Netflix, eu acho que é bem você decide mesmo. E aí vamos pro episódio 5 agora, né? Episódio 5. Esse eu lembro o título, Eulogy, né? Eulogy, porque ele fala várias vezes no episódio. E é com Paul Giamatti, né? Que já concorreu ao Oscar aí, bastante coisa. Sim. É um ator já renomado, né? Igual a gente fala, é difícil ter ator conhecido, mas nessa temporada eles colocaram em pelo menos 2 episódios, né? Eles colocaram uns atores conhecidos. Né? E nesse episódio começa ele recebendo uma ligação, né? Eu acho, dizendo que se ele conhecia tal pessoa. E aí ele fala que não, aí vai mudando o nome até o nome de um outro nome lá. Sobrenome, né? Que ele Sobrenome conhecia, aí ele conhece. Aí ele, tipo, é uma ex dele, né? Não sei se ele já fala que é a ex dele, né? Não lembro. Não, ele só fala que conhece, só. Até a pessoa fala. Daí a pessoa meio que insiste, né? Fala o nome, fala um sobrenome dela, né? E depois fala o outro sobrenome por qual ela era conhecida. Aí ele fala que lembra. Mas é um cara que liga, né? É um cara que liga, né? Primeiro. Eu acho que é uma mulher já, hein? Não, acho que é um cara que liga e fala assim: a gente tem um procedimento que a pessoa morreu e a gente precisa declarações de pessoas que conviveram com essa pessoa, né? Pra fazer como é que fala? Eles falam que são dessa Eulogy aí, que é o nome do episódio, né? E eles fazem tipo um velório lá, uma cerimônia, né? É uma coisa assim. Uma cerimônia com interativa, que ele falou, né? Imersiva, né? Isso, uma coisa assim. Ele fala que é tipo um velório imersivo com as melhores memórias da pessoa, né? Isso, aí fala assim, vai chegar uma encomenda aí chega de drone, né, encomenda, ele fica lá escondido. Chega tipo Death Stranding, né? Tipo, chega lá o drone carregando a caixa lá. Aí ele... Que não é difícil acontecer, né? Já estão fazendo teste já, né? De entrega. Acho que lá fora já fazem alguns lugares de entrega com drone. Tem uns robôzinhos que os caras estão derrubando os robôs, né, na rua. Drone e também. Ela aí, né? Ela é conhecida lá fora, mano. Ela talvez já comece já a fazer entrega assim. Se fazer aqui no Brasil, mano, sem chance. Os malucos usando a linha, o rolo de linha chilena que vai cortar tudo. Putz, até mesmo. Não vai ter um drone. Vai mandar réu nos drones lá e vai derrubar chilena tudo. Vai quebrar tudo. Vai chegar nada inteiro. E aí, quando ele abre a caixa, a mulher já começa a falar com ele, né? Toma um susto. Desculpa, eu não sabia que eu ia te assustar desse jeito. E de novo, hein, mano? É um aparelho igualzinho do lado do terceiro episódio da moça do filme. Isso. Que põe na têmpora. Põe na têmpora. Já tá direto nesses episódios, hein, mano? Vai ver se não já existe isso aí, cara. Que eles estão insistindo muito. E na capa da divulgação do Black Mirror tá esse. Como se fosse uma Alexa, né? Como se fosse uma pastilha, uma cápsula, assim que você coloca na têmpora, né? E ela fala com você. E aí a menina começa a perguntar: você tem alguma lembrança dela, né? E aí ele não lembra de nada dela, não tem recordação dela na mente. Você dá a entender que ele teve um choque, né? Por isso que ele não lembra de nada, nem do rosto dela. E ele vai... você tem alguma foto? Aí ele acha algumas fotos, só que ela só tá de costas, né? E é de quando ele era bem jovem, tipo, uns 20 anos, não sei.
E aí você começa já meio que perceber que teve um TTT lá entre os dois, né? Porque ele tá evitando, né? E fala que não lembra, então é que teve alguma coisa. Não, o legal é ela entrando na foto, né, com ele. E aí eles vão mexendo. Aí, quando chega na cara dela, tá toda preta, né, a cara dela. Sim. Parece chocolate, não sei. Não, na verdade tá quadriculado, é como se não tivesse renderizado na primeira vez. Esse preto aí é quando ele rabisca, que é mais lá na frente, que tá um rabisco de caneta. Aí fica tudo rabiscado 3D também. Ah, não, eu digo assim, tá quadradão, parece um pedaço de chocolate a cara dela. Tá igual quando botar a resolução baixa nos jogos, que fica tudo quadriculado. Ele fica desse jeito. Aí, tipo, pela primeira vez a gente vê quem que é que tá falando também no aparelho, né? Que é uma moça lá, uma assistente. Quando ele coloca na têmpora, né, que aparece. Que até então tava falando só pelo quadradinho que tava na caixa. E ela aparece e começa a falar com ele. Parece o Blade Runner, mano, o cara entrando na foto lá. Mano, puta, eu achei louco. Aquilo ali é meio que acontece com o tipo PSVR 2, viu, do PlayStation. Você consegue fazer exatamente aquilo ali. Tipo, igual eu falei no outro podcast, por exemplo, tem o Gran Turismo, tem a parte de você ver o carro, você dá a volta pelo carro. É exatamente isso aí. Você vê um negócio digital, mas você consegue andar por ele. Né? Você não vai tocar, né, igual ele tá fazendo, né? Mas você consegue, como se você estivesse no ambiente, vendo tudo. E é o que acontece nas fotos, né? Ela digitaliza a foto e faz tipo um 3D, né? E transforma a foto 2D em 3D para ele poder conseguir entrar no ambiente. Isso. E aí ele fala assim, tem uma foto melhor, aí ele vai mostrar por que ele não tem nenhuma foto melhor, porque ele rasgou todo, queimou ou riscou, né? Todos os rostos dela que ela aparecia. Sim. E aí não tem como entrar na foto. Aí onde é que ela entra depois? Eu não lembro. Aí você começa a ver que realmente teve algo traumático, porque pra ele ter feito isso aí, não lembrar de nada, aí você começa a ver que... E ele fala que só tinha essas 3 fotos, né? E eles começam a entrar em foto por foto, né? Na outra foto parece que eles não estão, mas tipo, eles estavam, parece que subindo a escada lá, né? Eles já estavam juntos já, né? Pra ficar juntos, né? E aí ele começa a contar, né? Que eles tiveram caso, tudo. E a menina lá, assistente, só fica perguntando pra alimentar, né? Pra tentar entender, E aí esqueceu de falar que ele pediu pra pular a introdução, né? Que ela ia começar a falar dela lá e não, pula a introdução, já vai direto. É importante. Ele só quer acabar logo, né? Achei da hora isso aí, mano. Putz, no começo você não faz igual ele, né? Você não faz nem conta, mas no final da... Puta, isso aí foi muito bom, cara. Foi. Né? Que ela tava se apresentando e ia falar sobre o começo da apresentação. E ele tava sem paciência. Ele falou, já pula isso aí, já fala o que você quer. Já vamos logo ver isso aí. Aí ela falou, tá bom então. Ela pula, né? Achei legal isso aí. E aí acho que ele começa a pegar cartão postal, né? Não sei, não lembro o que era. Não, ele também, das 3 fotos, tem uma outra foto lá que eu achei interessante, que ele tá na porta. E ele tá olhando lá dentro, mas ele não consegue ver ela lá dentro, né? E é uma foto importante essa daí, porque lá no final vai fazer diferença. E ele fala que não lembra da cara dela, por isso que não tem como ele saber o que ele tá olhando lá, porque ele não lembra da mulher, né? Então eles ficam só ali na porta mesmo. Ele falou que não lembra nem quem tirou a foto, né? Não foi ela, não foi ele? Ah, tá, já lembrei quem tirou a foto. Não tinha a amiga dela lá, né? Não, mas aí você falou uma coisa interessante, porque essa última foto não tem lógica, cara. Porque ele tá na porta, a pessoa que ele tá olhando tá fazendo outra coisa e não tinha como tirar foto. Quem que tirou a foto, então? Então, mas ele não morava com... Não era tipo, morava com um monte de gente? Não. Tinha aquela tipo, mulher lá que... Não, mas nesse quarto só tava os dois, pô. Lá no final a gente vai ver que só tá os dois. Que é o momento que ele lembra. Não lembro se acho que ele pergunta, eu não sei quem tirou essa foto. Acho que ele mas isso aí é em outra foto. Mas nessa foto que ele tá olhando que uma pessoa tá fazendo no quarto, tem lógica, porque a pessoa tá, tipo, fazendo uma coisa que tá usando as duas mãos, não tem como ela ter tirado foto. Né? Então quem tirou essa foto? E naquele tempo não ia ter automático também naquele tempo. Não tinha. Se bem que ele... não tinha, né? Não tinha como programar. Porque aquela foto parece que é bem espontânea. Alguém chegou e tirou. Aí eu acho que chega nessa parte que você tinha falado, que a menina insiste se ele tem outras fotos, ele vai lá na caixa e pega as fotos, mas ele fala que não vai adiantar porque tá tudo cortado, né? Tá tudo cortado, rabiscado, então nenhuma foto mostra a cara dela, né?
E aí ele. Eu não sei se é nessa hora que ele vê que ele tem uma câmera antiga, né? Ele tem uma câmera antiga com um rolo dentro, só uma foto tirada, né? Sim, sim. Mas antes disso ele explica pra assistente o porquê que fez isso aí, né? Porque ele ficou com a moça 3 anos. E aí a moça sumiu e ele ficou 15 anos numa crise, né? Ele não conseguiu sair dessa depressão, né? E E isso explicaria o porquê que ele fez tudo isso, né? Que ele cortou, que ele fez não sei o quê, que a assistente estava muito interessada em saber o porquê que aconteceu tudo isso, né? Ela tava querendo montar a história. tem uma foto que ele tá no bar e essa mulher dele, a que morreu, né? Sim. Tá no fundo de fantasia conversando com outro cara, né? Tipo. E aí ela fala assim, ó, ela tá com outro cara ali, ela já era safada, não sei o quê. Aí a menina fala assim, não, parece que ela tá se afastando do cara. E você tá É, longe dela. é isso mesmo. É. E ele tava conversando com outra menina que tava no. Não, na verdade ele tava lá preparando um drink, que ele era tipo um É. barman, e tinha uma amiga dele fazendo brincadeira, assim, tentando agarrar ele. Aí Isso. aí a assistente já começa meio que tomar uma partido, coisa estranha, né? Porque se é uma É. assistente digital, não deveria estar se doendo. Aí ela ficou, você parece que você tá muito alegrinho lá com sua amiga também. E Aí ele eu fica. comecei a pensar, mano, que aquela assistente era a mulher dele, mano. Por Também isso que ele não pensei tava isso. lembrando. Eu pensei isso É, também, que era ela. E porque ele fica desconcertado com a atitude da inteligência artificial, né? Que tava falando ali. é porque ela não tá agindo como assistência, ela começa a julgar ele. É. E Aí julga ele muito a começa cara até. dela da. Ele começa a meio que se injuriar lá, mano. Ele começa a meio que se incomodar com ela, né? Uhum. Que ela fala, você tá falando dela, mas você também tá ali com a menina ali, ó. Aí, não, mas é só uma amiga. Aí ela começou a olhar meio estranho pra ele. Eu falei, ih, mano, essa daí é a mulher dele, ele não tá lembrando, cara. E É, eu eu falei, achei que ia nossa. ser isso, ia ser um plot twist legal também. No Mas final, aí assim, ela se ele, revelar, né? ele não lembrar da cara dela, ela aparecendo ia ser muito estranho. Porque ela ia estar nova ainda, né? Ele teria como lembrar dela. É, Só é, se foi muito traumatizante. mas foi, né? Que ele falou que ficou Uhum. 15 anos É, sem. tem nem. 15 anos depressivo, né, mano? Então, o cara, sei lá, podia estar bebeu, entrou em droga, essas coisas, aí esqueceu mesmo da mulher. É E já isso. que não tinha nenhuma foto com a cara dela, aí é fácil esquecer, né? Uhum. E aí eu acho que ele vai lá ver os cartão postal que você falou, né? Nessa hora aí que ele falou lá, você falou do cartão postal. Aí eu acho que ele vê uma foto lá que tava ele deitado, um negócio assim. E aí tem explicação, porque ele tá deitado, uma foto tirada dele deitado. Aí eu não lembro se ela fala, quem que tirou essa foto? Quem tirou essa? Foi a menina. Aí começa a ficar estranho, que ele fica meio gaguejando. Eu falei, ih, mano. Porque ela fica, tipo, inquisidora, né? Quem Uhum. tirou essa foto aí? Fica enchendo o saco dele pra ele responder. Aí E ele ele fala assim, explica que na verdade foi uma amiga, mas só ficou uma vez, que ele tava é. meio bêbado, né? Ela Uhum. começou a se entregar, né? Porque ele falou que nunca teve nada com essa menina. Eu acho que é Emma o nome dela. Eu fico associando os nomes, eu acho que é Emma o nome dela. E ele falou no começo que nunca teve nada com ela lá no bar, né? Que ela tava lá se engraçando com ele. E agora já falou que teve uma noite com ela. Então Uhum. ele já tá se entregando. E é da hora que a assistente só ficou olhando pra ele, parecendo que é a mulher dele, mano. Eu falei, cara, é ela, mano. Que ela fica encarando assim, falando, você tá certeza que você tá falando? Mano? Ela fica com raiva, né? Eu falei, Uhum. caralho, mas que assistente estranha, mano. E aí, de onde que parte que é que ele fala que ele pediu ela em casamento, né? Que ele tava num restaurante, tava Não, com a foi nessa aliança. parte aí, porque eu acho que ele tinha ido pra Inglaterra, foi aqui nesse cartão postal tá lá o Big Ben, um negócio assim. Parece que, não, ela tinha ido pra estudar alguma coisa, porque ela era violonista, né? Uhum. Que era acho que era violonista. Aí Violinista, ela é. foi, e ele foi lá visitar ela, pra jantarem, né? Pra jantarem e tal, e ele ia pedir ela em casamento, aproveitar o jantar. E aí combinou com todo mundo do restaurante e tal. Uhum. E E aí ele ela. tinha uma foto do restaurante também lá, né? Por isso que eles conseguiram entrar no restaurante. Esse episódio ele só consegue entrar nos cenários onde ele tem as fotos, né? Aí ele tinha Ela a foto do toca. restaurante e entrou. Ela toca violoncelo, né? Que é aquele grandão lá. É, é. É.
E é nessa hora que o episódio me pegou, mano. Porque na hora que ele entrou no restaurante explicando que ele chegou lá, sentou, esperou ela e tal. E quando ele. E a câmera mostra o outro lado. Aí eu achei que ela ia sentar no lugar e se revelar como a mulher dele. Eu falei, puta, mano, vai fechar perfeito. Ela vai falar, ó, você esqueceu de mim, sou eu. Eu falei, caralho, ficou louco, mano. Mas não era isso, não. E pelo que ele bom fala, também. ele pediu ela em casamento e ela correu, não foi embora, uma coisa assim. Ela não falou nada e foi embora, segundo ele. Foi embora. Isso. É. E aí ele depois fala assim, aí ele acha outra foto na câmera, né? Que tinha só uma foto naquela câmera. Sim. Que é nessa hora que ele vai revelar. E só tem uma Não, foto. não, mas você pulou, cara. Aí tem o principal do episódio, né? Que ele senta, ela senta, revela que é ela, mas revela que ela é filha da menina. Pô, o principal, cara. Eu tinha esquecido, é. Ele revela que é filha da ex-namorada dele, né? Mano, é engraçado que ele fala, mano, por que você não falou pra mim? Você tava jogando comigo? É. Ele fala assim, você pediu pra pular a abertura? E ela era uma consciência digitalizada da filha dela. A imagem, né? A imagem dela. Ela tá a imagem, ela é como se fosse um avatar dentro daquele sistema, né? E ela representa o que a filha real dela pensa. O que a menina, né, que é filha da ex-namorada dele, pensa. É como se fosse uma inteligência artificial treinada, né? Com as mesmas perguntas que ela faria pra ele. Só que ela não quis encontrar ele, né? Ela achou melhor mandar essa tecnologia aí com uma versão digitalizada dela, né? E eu pensei que era a filha dele, mano, mas não era, né? Ela falou, pode ficar despreocupada, que eu não sou sua filha, não. Aí, não, é pior, que ela fala que foi filha de um amigo, de um colega da orquestra lá. Eu falei, caramba. Que só ficou uma vez também. Sai com todo mundo, cara. Não, mas parece que ela ficou com o cara porque ela viu aquela foto, né? Ela viu aquela... Não, ela ouviu. Ela ouviu a voz da amiga dele. Lembra que ele falou que ela nunca ligava pra ele? E quando ela ligou, ela atendeu. Ela ligou, aí ela atendeu, Aí ela ficou com raiva e saiu com o cara da orquestra. Foi tipo reação em cadeia, né? E aí depois disso que vai revelar a foto da câmera, né? Que tinha só uma foto lá pra revelar. E aí... porque eles não tinham mais nada, né? Ela fica perguntando se ele não tem mais nada assim pra poder relembrar e tal. E aí ele lembra dessa câmera aí. Aí tinha uma foto, né? Isso, tem uma foto aí, mostra a foto, é só uma foto do chão, né? E aí eles revelar, né? Porque é uma foto negativa ainda, né? Isso. Ele vai lá numa lojinha pro cara revelar, mano. Uma única foto. E aí uma foto que não tem nada ainda. Devia ter o quê? 36 poses, só tinha uma foto. E ainda o cara falou, mano, você vai perder o rolê. Ele falou, não interessa. E era uma foto de um chão, né? O chão todo bagunçado, que ele tinha quebrado todo o apartamento, né? Quando ele voltou, ela não tava lá. E a revolta dele é que não tinha deixado nenhum bilhete, né? Ela foi embora e não deixou nada. E aí dá pra ver que tinha um bilhete ali, né? Então, mas aí, cara, essa parte é meio que eu achei igual lá o segundo episódio. Achei que começou a brisar muito essa parte, cara. Tá ligado? O chão com um monte de bagunça, aí vê um papel dobrado. Eles conseguem ver esse papel que é o bilhete. Eu falei, puta, cara, aí é muito CSI mesmo, né? É uma investigação criminal mesmo. Porque ela entrou na foto, né? Ela viu que tava o nome dele lá, né? Na foto. Não, e ainda ele tenta puxar, né? Mas tá preso o cenário. Não dá pra interagir com o cenário. E aí... Não, mas eu achei meio zoado, porque assim... eu não sei também se ele sabia o que tinha lá naquele rolo negativo, né? Mas, pô, ele foi com tanta vontade, porque eu achei que ia ter uma foto deles dois com a cara dela, né? Uhum. Pô, será que ele pensou isso também? Ele tinha comprado a câmera pra tirar foto deles, né? Depois que aceitasse o casamento. Ele fala isso, né? Eu ia aproveitar pra tirar várias fotos. E só tirou essa foto. Então, mas ele não sabia qual foto que era, né? Que tirou, né? Não. É porque ele não lembrava nem no rosto dela, vai lembrar da foto. Vai ver, ele tirou só pra ver se tinha alguma foto deles, né? Sei lá. E ele tinha destruído o quarto, né? Porque ela tinha ido embora e tal. E aí, como ele tava bêbado, ele nem viu. Acho que ele tava transtornado, não viu que tinha um bilhete lá no chão, né? E pelo que ele diz, depois a mulher... Camareira, né? Entrou, limpou tudo, guardou tudo numa caixa e deu pra ele. Ele nem viu nada. Tanto é que depois ele acha a caixa, né? Com um bilhete. Ele lembra que na caixa tá todas as coisas que foram juntadas. Ele nunca mais mexeu, né? Aí ele mexe lá e vê o bilhete lá.
Ele Aí o nunca bilhete nem se interessou, mano, nas coisas que tava lá. Uhum. E o bilhete tava dizendo que ela tava avisando que tava grávida, Uhum. por isso que ela não aceitou na hora, e falou, se ele ainda quisesse ela, tinha que aparecer no outro dia lá, tal hora, no lugar lá, É, e ele não foi, e ela foi embora. sim. E aí eu vou entender, se você não aparecer, eu vou entender e não vou mais falar com você nunca mais. Foi tudo por um desencontro de informação, tá ligado? Se ele tivesse visto o bilhete, mas não, nada garantia que ele ia, né? Porque, pô, ela falou que tava grávida, cara. Então nada garantia que ele ia lá. Porque ela fala, se você não for, eu entendo. Então ela entendeu que ele não aceitou, né? Ele não pode se martirizar porque ele não tem certeza se na época ele ia aceitar isso aí também, né? Ela tá grávida de um cara qualquer. E ela lá no restaurante fala, né, que viu o cara só 5 vezes na vida, eu acho, 3 vezes. Ela não sabe, nem conhece o cara. E o cara tinha morrido ainda, né? Aí ele fala, porra, bom pai que ela conseguiu pra você. Um bom partido. Não, foi total Ele fala desculpa, desencontro, ele cara. fala isso e depois fala desculpa. Mas, tipo, foi tudo culpa dele mesmo. Porque se ele não tivesse ficado com a mina lá, ela não teria pago com a mesma moeda e não tinha acontecido tudo isso aí, né, mano? Ele E a que meio que chutou o balde. A menina fala também, você o que ia fazer? Iria me tirar? Né? Ia Também. pedir pra abortar, ela fala também, né? Mas não não dá sei, pra como saber. saber. Como vai falar depois de anos, né? Uhum. E aí depois ele acha uma fita também, do nada ele lembrou dessa fita aí, mano. Uma fita lá com, acho que ela tocando, né? O violoncelo lá. E ele olha pra foto, aquela foto que a gente falou no começo, que é ele encostado na entrada do quarto e ele não conseguia ver o que tinha dentro do quarto. E dentro do quarto, depois que ele ouve a música e começa a lembrar depois de ler o bilhete, ele lembra o que tinha no quarto. Que era a mulher tocando o violoncelo. Que era a mulher dele tocando violoncelo lá. E E ele acaba... é isso aí que eu falei. Quem que tirou a foto? Se só tá ela tocando violoncelo, não tem mais ninguém dentro do quarto. Pois é. E a foto tá sendo de dentro do quarto pra fora, né? Não, tá tirando lá no corredor. Tá no corredor, ele tá olhando pra dentro do quarto e o corredor não tem ninguém, tá Só só se fosse ele. a amiga dele lá. A Emma lá, que traiu ela. É o que eu pensei, ele devia estar junto lá, tipo... Mas essa é sacanagem também. Ele tá ali e a amiga também tá junto. Tira a foto do cara aqui, que eu gosto dele. Não, é stalker ainda. Ela vai atrás do cara e tira a foto dentro da casa da mulher dele. E nisso ele foi, né, acho que é a Inglaterra, né, ele foi lá ver Ele foi lá no velório, Não, da hora que ele fez a barba, ele tava todo acabado, né, mano? Mal acabado, depois da crise aí. Mas ele fez a barba, foi de terno e tal. E aí quando ele chega lá no velório, tá todo mundo já com o negócio na têmpora, né? Vendo as memórias. Só tá a filha dela que tá tocando violoncelo lá. E ela olha pra ele e dá uma risadinha, né? É. Ou não? Acho que dá, assim. Ela olha pra ele. Olha pra ele. Quem dá risada é a mulher dele na memória, né? Ela só dá tipo só um confirma assim com a cabeça. Você vê. Eu acho. Aí depois, quando mostra na memória, mostra finalmente a cara da ex-namorada dele. E puta, eu queria que fosse a mesma cara da filha, mano. Pra dar um impacto, assim. Eu falei. Porque o cabelo já era diferente, né? Que o cabelo da filha é um pouco meio cacheado, assim. E da ex-namorada dele é liso, né? Mas o rosto tava coberto pelo cabelo, não dá pra ver. É meio genérica, né? Não dá pra... Porque ficou uma mulher qualquer. Fez tanto segredo e é uma mulher qualquer. Aí apareceu ela dando risada lá, gargalhando. Eu falei, pô, por que um pôs a cara? Tem tanta filha que é igualzinha a mãe, cara. É cópia, mano, Xerox. Aí colocasse a mãe com esse cabelo liso, mas o rosto quase igual da filha, tá ligado? E pra mim acaba bem melhor, porque foi muito genérico, assim, Tipo, pra ele serviu, porque ele finalmente lembrou o rosto da mulher, né? No último momento ali, né? E dá pra perceber que ele, tipo, já ficou melhor, né? Tava podre, tava travado. Porque foi tudo isso. Isso também eu acho que ela fez pra ajudar ele também, né? Porque ele não lembrava mais da mulher. E com tudo isso que aconteceu, que ele voltou a lembrar quem que era a mulher, né? Foi interessante. No começo tava meio que dando sono esse episódio, mas depois eu falei, dá uma reviravolta, assim, né? Eu falei, caramba, legal esse episódio, hein, cara? Você vê que tem que acreditar, mano, no episódio, do começo ao fim. Porque por mais que pareça que vai ser ruim, cara. Igual o terceiro, né? Que a gente achou que ia meio que levar pro lado da lacração, mas não, mano. Eles seguiram uma linha ali que foi boa, cara. E agora, acabando esse episódio, vai pro mais longo, né? Acho que da temporada. Nossa, 1h30 depois eu fui ver lá, mano. Isso é louco. É um filme, mano.
Porque no começo do episódio ele já fala anteriormente, aí mostra tudo que aconteceu no episódio que foi de que temporada? Eu acho que foi da quarta, a terceira temporada, eu acho. É bem antigo. É. Eu cheguei a... Eu nem lembro que ele tinha acabado sem final, cara. Eu nem lembrava, eu pensei que já tinha concluído lá mesmo. É porque acabou a equipe indo pra Infinity, né? Esses clonados aí. Esse episódio, na Dentro do jogo. verdade. Esse episódio, na verdade, ele mostra um jogo, como se fosse um Destiny da vida, um jogo, um Overwatch, que o pessoal fica lá entrando online, jogando, né? E todo mundo usa de novo o mesmo dispositivo que apareceu no 3, no 5, que é um negócio na têmpora. Que você coloca na têmpora assim, um disquinho, e aí você fala entrar no jogo. Aí ele entra no mundo virtual, como se fosse lá um jogo, um Call of Duty, Warfare, sabe? Um jogo desse estilo. Né? Eles ficam jogando lá e ficam em stand-by lá o corpo, né? E esses clonados estão numa nave que é muita referência a Star Trek, né? Sim. USS Callister. Lembrando que eles foram clonados porque o desenvolvedor, né, da empresa clonou ilegalmente, não podia nem fazer isso aí, né? Ele tinha uma máquina que digitalizava funcionários lá, ele digitalizou alguns funcionários da empresa dele e colocou dentro do jogo. E nem os funcionários sabiam disso, né? Então, Tanto é que esses personagens no jogo sangram, né? E o jogo não tem isso. Sim. Por quê? Porque são clones. E lembrando que nesse episódio, no anterior também, quem participa é a atriz que fez a Sofia Falcone lá no Batman, né? Ou no Pinguim, né? Batman no Pinguim, isso. Ela é uma das conhecidas. Tem os outros dois também que são conhecidos, né? Os dois sócios lá. Eles já fizeram filmes aí, né? Eu não lembro quais, mas eu lembro que... Um fez Breaking Bad, né? Ah, sim. E o outro fez aquela série do... Que os caras tudo roubou, Westworld. Ah, é. Ele era aquele velho, só que mais jovem, né? Sim. Ele era o Homem do Chapéu lá, o... Isso. Sim. Ele era amigo do Santoro, né? Sim. É. Bom, e o desenvolvedor aí, ele é meio brisado, né? Porque ele fez uma cópia até dele, digital, e o cara lá no mundo digital, ele era tipo o comandante Kirk lá do Star Trek, mano. Ele comandava a nave, né? A nave que dá o nome pro episódio, né? O SS Callister. Ele tinha feito o clone até do filho do chefe, né? Desenvolvedor lá, do estagiário, aquela alienígena, eu não lembro quem que era. É atendente? Que fica. Não dá o crachá pra mulher no começo. Fez o clone da Sofia também, que é desenvolvedora também, né? Uhum. E tem aquele fortão lá, o bombadinho. Loirinho. O bombadinho é um babacão na empresa também. Ele é bobão. Uhum. E tem o. Tipo, parece que ele é hindu, né? Não sei, da Índia. Não é o estagiário principal. Não é o estagiário, tem o outro, que é o indiano lá, que é o principal. Isso. Ele é o cara que mais manja lá na equipe. Que tanto que lá fora ele se estressa lá, né? Em um momento lá. É que ele perde demissão, né? E, mano, teve várias referências. Teve referência até no Náufrago, mano. Nesse episódio. Tem muitas, cara. E nesse aqui, tipo, só muda um pouco o estilo do título, porque o título desse episódio acho que é o SS Callister Infinity, né? E no outro era só o SS Callister. Até como se fosse jogo, né? Porque o jogo tem essas coisas de colocar um subtítulo, né? Uhum. Esse Infinity tem o Halo, né? O Halo tem uma versão chamada Halo Infinity, né? Então eles meio copiaram também. O episódio começa com o chefe, né? O chefe deles lá vai ter uma entrevista, né? Com um cara, tipo um famosinho de jogo, essas coisas. Uhum. E aí ele começa a falar assim, eu fiquei sabendo que... Não, na verdade começa com eles, os jogadores dentro do Infinity roubando o crédito do pessoal, né? A Sofia e eu não lembro quem que era o estagiário. Porque, assim, eles estão... eles foram jogados pra esse mundo, né? Eles não são... Porque, assim, todo mundo tá nesse mundo, é uma pessoa no mundo real, né? Ela entrou, ela tem um nickname lá. Ela tá jogando, ela entrou no jogo, ela tá como se fosse realidade virtual e tá jogando. E eles não, eles estão de forma digital lá, eles não tem uma pessoa jogando por eles lá dentro. Ficam lá direto. Então eles nem identificação têm, e eu achei da hora isso aí. Quem tá jogando com o seu avatar lá dentro, fala, por que eles não têm um nickname lá, identificação? Aí eles acham que estão roubando, né, que tá hackeando o jogo, né? Não tem tag, né, eles não tem tag. Não tem tag,
E aí eles precisam de crédito porque nada que eles não conseguem fazer nada sem crédito. E o jogo exige, né? Eles não conseguem nem usar a nave, né? Eles não conseguem nem manter a nave, eles estão passando fome lá, cara. E eles têm que matar os inimigos, né, pra conseguir o crédito. Até o carinha principal lá de verde lá que eles matam, o cara acorda lá. Quando mata ele, né? O cara acorda lá na realidade dele normal. E ele reclama, né? Ele falou, mano, que negócio é esse aí? Os caras não tinham tag, mano. Tem uns bombons aqui. É, Porque uns a mãe dele bombons. reclama, né? Ele pode falar para porque a mãe dele reclama. Ah, é. Cara, Não, e aí na hora que chega lá, $8. charia, mano. É. Dá pra. Acho que era uma semana de comida da nave. E ela é a comandante, né? Nesse. Porque antes era o desenvolvedor, né? Era ele, né? E aí ele deve ter. Acredito que ele morreu queimado, né? Lá Sim. tentando salvar ele lá. Aí ela que é a comandante agora do. Isso. E é da hora que o estagiário que sempre tá com ela, ele tem até. Ele é bem. Ele ajuda muito ela, né? Uhum. Ele parece que ele ajuda até mais do que na realidade normal, né? Ele tem uma boa função, assim, né? Na equipe. E eles ficam toda hora procurando algum jogador aleatório pra ir lá e roubar, né? Sim. Eles fazem um scan lá pra ver quem que eles conseguiriam, né? Roubar, né? E nessa que eles foram, nesse primeiro episódio que apareceu, eles vão lá e ela toma uma facada no peito, né? Uhum. E começa a sair sangue. Ué, sangue? Como que tem sangue aqui? E eles conseguem matar os carinhas e voltam pra realidade deles. E aí é engraçado que ela fala assim, só raspou o mamilo aqui. Ah, é, o mamilo. É o que é com o curativo lá. Aí depois mostra ela lá, né, na empresa, lá, conversando com o outro cara que é o dono da empresa, né, na verdade, né, e o alemãozinho lá que contratou o desenvolvedor na primeira parte, né. Uhum. E aí o que acontece? Eles estão lá Ele vai receber essa pessoa, né, de fora e vai entrevistar ele. Uhum. E ela fica de olho, ela consegue hackear a câmera, né, consegue acesso à câmera pra ver o que eles estão conversando. E ele fala, tem uma câmera do policial que chegou no desenvolvedor, né, que morreu, e lá tem uma máquina de clonagem humana, né, e isso é proibido. Esse aí estão falando também que tem umas pessoas no jogo que sangram e estão roubando crédito. Você tá sabendo de alguma coisa? E ele não tava sabendo direito, né, que o estagiário... Na verdade, o indiano falou e ele não quis ouvir, né. Sim. E aí ele falou, você tá querendo me ferrar, não sei o que lá. Fala pro cara que tá entrevistando ele, né. O cara, na verdade, só quer ferrar ali mesmo, né? Ele quer mostrar que tem falhas no jogo, né? Uhum. Ele tá querendo revelar isso aí. E aí o dono da empresa fica com receio, né? De querer que, sei lá, o pessoal pare de jogar, né? Porque é igual aos jogos reais, assim. O cara começa... O jogo começa a ter muito hack, muita gente sabotando. E aí o pessoal sai fora, né? Aí o servidor cai de jogadores, né? E aí ela fica sabendo, ela ouviu tudo, né? E vai chamar ele, eu acho que eu consigo encontrar esses jogadores aí que estão. Acho que ela se liga, né? Que é a clone. Acho que ela ficou sabendo que tinha. Porque ela tava lá na hora que o cara morreu, né? Sim. Ela sabe, né? Ela foi lá na casa dele, né? Depois mostra lá que ela soube, ela viu a máquina que digitaliza, né? Ela sabia dos podres. Até o chefe lá fala, você tava lá, então foi você que matou ele? Fala, não. Ela se incrimina, cara. Ele é bem loucão, porque ela chega assim, ele tinha umas fotos minhas que... me chantagearam, né? Pra poder conseguir... Com umas fotos íntimas. Você ainda tem as fotos? Eu posso ver? Pra eu analisar. Ele é surtadão, esse cara, mano. Ele é zero confiança, esse cara aí. Uhum. E aí eles ficam até... Aí fica alternando, né, no mundo real e o que tá acontecendo lá dentro do jogo, porque esses digitalizados, clones digitalizados, eles estão lá, né? No primeiro episódio, eles estavam só num servidor como se fosse um jogo local, sem ninguém entrar. Nesse aqui, no Infinity, todo mundo pode atacar eles, né? Todo mundo, eles toda hora tá sob perigo, mano. Eles têm que conseguir créditos e tem que evitar contato com outras pessoas, porque eles estão com pouco recurso, com pouca gente, né? Eles têm que ficar sempre alerta ali, mano. E o indiano no jogo, né? Também tá com a ideia de, vamos ter que entrar no núcleo, né, do jogo, e pedir um planeta que não tenha ninguém pra gente ficar lá, tranquilo, sem precisar toda hora ficar
fugindo de... Uhum. Ficar fora do jogo, né? Eles querem. E aí eles têm a ideia de... Assim, o cara morreu, mas ele deve ter voltado pra origem do jogo, né? O antigo chefe. Sim, sim. E ele deve ter o acesso ao núcleo, né? O núcleo onde... E aí mas aí, antes também mostrou eles continuando naquele negócio de caçar pessoas que estavam sozinhas, né? Eles pesquisam e tem uma jogadora lá que tava sozinha. Mano, a jogadora é doente, mano, aquela menina lá. Mano, aquela jogadora lembra muito uma personagem do Overwatch lá. Ela junta com duas lá. É uma sniper lá e uma que é de rosa. Eu esqueci o nome das duas. Mas é como se tivesse juntado as duas. Nesses jogos online, esses jogos Royale Battle Royale, aí sempre tem essas personagens. Toda rosinha, com a arma rosa. O Valorant tem também, não sei. Doidona, mano. E ela deixa as armadilhas lá, né? Até que a Sofia, né? Ela cai na armadilha. Mano, foi muito jogo isso aí, cara. Porque no Overwatch você consegue fazer isso aí, de deixar algumas armadilhas. E só faltou um patins ali pra ela sair correndo ali, sabe? Que é meio uns personagens meio estranhos, assim, né? E eles matam essa personagem, ela volta. Mata, ela volta, mano. Dá o respawn, né? Checkpoint ali, ela volta. Tanto que ela volta na realidade dela e ela vai e entra no jogo de novo. Né? Os caras não tem sossego. E ela vai sempre atrás da Sofia lá, e a Sofia vai, pega a arma dela também, né? Achei da hora essa parte. Isso tudo é gravado, né? Eu não sabia que tinha as gravações assim. Tanto é que depois mostra. Sim. E enquanto isso, mostra, acho que eles lá na nave, né? Eu achei da hora a parte da referência lá do Metallica. Chegou uma máquina lá, eles falaram, entrou alguém que é fã de Metallica. E tipo, o usuário do cara é fã de Metallica. Metallica fã, né? Assim. E aí a nave tá um M, assim, né? No lugar da boca, assim, tá um M do Metallica, assim. Aí o indiano, parece que ela tá olhando pra gente, mas é uma nave. Não, mas parece que tá olhando lá, parece que tem uma cara na nave. Aí, tipo, eu acho que é nessa hora, né, que a alienígena fala saudações e tal, a gente gosta de Metallica também. Aí o cara fala, então fala o nome de uma música aí. Ninguém sabia. Aí o cara fala assim, Zero Sandman, uma coisa errada Exit Sandman. Exit Sandman, né? Exit Sandman, nossa, não dá a ver, mano. O bobão lá, o fortão lá, fala, Exit... Não, e ele fala no banco, né, parecendo que ele manja mesmo. Ele falou, tem Exit Sandman. Eu falei, nossa, mano. Aí ela fala, Exit Sandman. Aí dá um tempinho, aí o cara, Enter Sandman, já começa a tomar uns tiros. Já tinha tomado um tiro já, porque ele viu que tava mentindo, né? Isso aí, ela tomou o tiro, aí a nave já tava sendo atacada e eles não podiam fugir dali. Não voltassem, né? No portal, né? Com os créditos pra poder ligar o propulsor da nave, né? Sim. Eles não tinham nem como fugir, né? Porque eles não tinham crédito lá pra ativar o recurso, né? E aí ela volta, já coloca o cartão lá e ativa o recurso, né? Pra poder fugir. A dobra de espaço, né? Dobra de espaço. Isso. Não, e é da hora que logo em seguida, aí essa minazinha reclama no servidor, mano, que tá entrando gente hackeada. Tipo, os caras tão sem tag name e o jogo tá bugado, assim. Tipo, os caras tão roubando o jogo. É nessa hora que a mina na vida real, né? Ela entra ela vê os chats, né? Os fóruns. Sim. E ela entra pra ver o vídeo e vê que é ela que tá lá, né? A voz dela, tudo. Que ela não tinha consciência ainda, que ela também tava dentro do jogo, né? Aí depois ela começa a falar até com o chefe da empresa, que até o filho dele tá digitalizado lá dentro do jogo, mano. Ele pegou o DNA dele, né? Pegou o DNA de todo mundo, né? Ele até fala, mas como que pegou o DNA? Aí mostra o flashback, o carinha pegando com cotonete, né? No café, o resto do café que a pessoa bebeu. E ela disse que pegou tudo, né? Quando tava lá na casa do cara. Sim. Ele pegou lá, Nanette, né? O nome da menina, né? Nanette, eu lembrei de Danette, aí eu falei Nanette. Cara. E aí depois vem essa parte, né? Que eu falei que eles estão tentando entrar lá no núcleo pra conseguir ir pra um planeta só pra eles, né? Sim. E aí eles têm a ideia de restaurar esse chefe deles, né? Que tava também no jogo como um clonado, né? Sim. Ele tinha morrido no primeiro episódio da quarta temporada. E ele fala, mas ele deve ter voltado pro lugar de origem, né? Mas ele não tava no núcleo não, pô. Esse aí era um outro planeta que eles identificaram lá e esse clone dele tava nesse planeta.
O núcleo, o núcleo entrar... o desenvolvedor, pô. Então, eles estão querendo ir no núcleo pra eles estão querendo, mas o clone do dono da empresa eles descobriram um planeta lá, rochoso, lá, montanhoso lá, e aí só vai a Sofia lá atrás dele, né? Aí chega lá e o cara tá só os trapos, mano. Tá igual o Tenkyo lá do... Qual que é o nome do jogo lá? O Metal Slug. Metal Slug. Mas tá igual o mano lá também, O Wilson. do Náufrago, Náufrago, tá muito náufrago também. Não, e da hora que ele não fala nada, ele tá tipo uga-uga lá, e quando ela fala que é na Nate, lá na Nath da Callister, aí ele fica, você... Você voltou. Ele tava se fazendo, né, mano? Ele tava se fazendo ali, querendo saber quem era. E é engraçado que ele tem ele tem que voltar pra pegar. Eles estão levando ele pra nave, ele tem que pegar o... Tipo o Wilson dele, né? A bola. Tá um buracão na pedra atrás, mano. Puta que nojo. Nossa, zoado. E aí, tipo, tá os dois conversando, enquanto isso a desenvolvedora, na Nate, lá de fora, entra no jogo também nesse planeta, né? Uhum. Porque ele vai ela vai com o sócio. Aí, tipo, eles se veem, né? Aí ela vê a cópia dela digitalizada e ele vê o clone dele digitalizado, né? Aí um vê o outro, né? Mas eu nem gosto de arma. Ele devia estar fingindo, mano, que não sabia jogar nada. Que nunca tinha entrado no jogo. Aí depois a gente vê que ele tava fingindo. Mas ele... eu nem gosto de arma, ele solta a arma lá, né? E ela tá com a arma rosa da outra lá aqui, da outra jogadora, né? Quando ele vai lá na nave, né? Uhum. Não, mó brisa isso aí, mano. Não teve explicação. Ele quis matar por matar. Ele pega a arma lá na nave e começa a atirar em todo mundo. Porque pra eles são provas, né? Pra ele é tudo prova. O crime dele. Também mas foi meio aleatório aquilo ali, né, cara? Porque ele não teria chance com a quantidade de gente que tava na nave ali, né? Ele matou, acho que um ali, né? Acho que matou o Fortão. Eu entendi, ele tava quebrando a nave, ele começou a atirar pra cima, tudo ali. Não, mas ele atirou nas pessoas também, tanto que ele matou o Fortinho lá, o babacão lá, né? Ele foi o primeiro que ele matou. E ele atirou também na Nath aí também. Ele atirou em tudo. É que ele não conseguiu atirar em mais pessoas, né? Chegou ele mesmo, foi e matou ele mesmo. Não, e lembrando que ele conseguiu isso aí porque ele tomou o lugar do outro, né, que tava na nave, né? Ele foi lá, se digitalizou, aí tomou o lugar do que tava lá como náufrago e tinha trocado de roupa, né? Aí ele foi lá, trocou, se passou por ele, bateu na cabeça dele, e aí começou a atirar em todo mundo lá, mano, doidão. Então, mas aí esse náufrago que tava com o náufrago voltou e matou ele. Mano, é muito bagunçado esse episódio. É meio brisado esse episódio, né, cara? Uhum. E aí lá na realidade, lá quando ela pega lá o bagulho da Tempora lá pra não deixar mais o chefe da empresa entrar, pra não fazer mais besteira, ela sai lá na rua e é atropelada ainda, né, mano? Puta, é muita sorte, mano. Caraca, coitada, mano. Deu maior impacto essa cena, mano. Ela tava atravessando normal na rua, o carro bateu com tudo nela, nem deu pra ver. Foi uma surpresa aquilo lá, não foi do nada. E aí ele vai lá e pega, né, o bagulho pra entrar no jogo de novo. Aí ele fala assim, sem telefone, liga pra alguém aí. Liga pra emergência e vai embora. Tá se lixando, mano. Mó dó, mano. Tá bom. E aí eu acho que é logo depois dessa parte que mostra o flashback lá, né, de como ele conheceu o desenvolvedor, né, do SSK, do mundo, né, eles estão. Ele chega de Ferrari, né? Uma Ferrari amarela, eu acho. Ele chega lá e aí mostra, tipo, como se fosse anos 90 de novo. O desenvolvedor lá, molecão, numa garagem, né? Aí mostra de novo lá as referências, tem vários brinquedos dos anos 80 e 90 lá. Ele todo veloso e o cara pegando as coisas. Isso aqui é muito raro, ele guarda de volta a faquinha lá, o punhal. E teve uma coisa lá que eu reparei, tinha esse punhal que lembrava a adaga do God of War, do Kratos. É igualzinho, só muda o formato, assim, E tinha a caixa do... Não sei se você reparou, tinha a caixa do Bandersnatch lá, mano. Acho que tá na parte de baixo do monitor, tá escrito Bandersnatch. Que é o jogo do loirinho do episódio aí que a gente falou, do episódio 4. É isso que eu acho da hora, eles estão interligando as coisas, cara. Eles estão referenciando episódios... E tem tudo a ver, porque ali o flashback tá mostrando ele nos anos 90, né? É a época que o cara tava desenvolvendo os jogos, né? Desenvolveu o Bandersnatch, desenvolveu o joguinho dos Lemmings. Achei da hora isso aí, mano. E
colocar isso aí. Já tinha entrado. Era um projeto ainda, né? Não era aquele mesmo lá, só o bagulho. Era um projeto com fio, né? Tinha cabo ainda. Então ele já tinha mostrado. Ó, E ele queria que... você tem que fazer mais planeta, tem que trabalhar muito aí, porque a gente tem que lançar logo isso aí. Mas é difícil fazer esses planetas, mano. cara, E nisso aí aí eu achei que eles referenciaram também esse jogo agora que saiu do Xbox, Starfield. Que o Starfield tem isso aí. Tem uma porrada de planeta e demorou um tempo porque eles queriam criar mais planetas, mano. Aí eu achei que eles referenciaram. Ia falar No Man's Sky lá. Que... Também. É a mesma coisa, No Man's Sky. E o No Man's Sky ele até referencia porque ele tem uma hora lá que ele fala, quando ele fala que tem que criar muitos planetas, ele falou que é difícil, né? Porque tem que acompanhar o bioma lá dos planetas, não sei o quê. Até que parece E que aí, agora esse jogo tá bom, né? Tô falando. tá perfeito, cara. O Starfield também tá melhor do que quando saiu. É igual Cyberpunk, né? Quando saiu tá uma porcaria, agora tá bom. Mas ele até fala, o chefe, ele fala, mas você não consegue fazer automático isso aí? Né? Os planetas se autocriarem, o sistema mesmo fazer. E isso é o meio que acontece lá no No Man's Sky. Os planetas são formados na hora que você chega neles. Eles vão se formando, assim. Eles referenciaram isso também nesse episódio, né? E ele fala, eu sou só um, né? Se fosse mais, aí dava pra fazer mais coisa. Aí ele tem ideia, né, de clonar ele. E ele fala, isso aqui tá proibido, né? Mas vamos clonar você aí e deixar lá no... Sim. Não fala, né, o que acontece, mas a gente entende, né, que ele clonou e deixou ele lá no núcleo. Depois ele fala, tem um clone dele lá no núcleo fazendo os planetas, mano. Só que aí, quem fala é o outro, né? Quem tá contando a história é o clone, né, que tá contando a história. É o clone. Isso. E aí ele fala assim, mas se você entrar lá, ele agora é um deus lá dentro. Sim. Ele tá há muito tempo lá. Ele tá tipo o Neo, né? Ele tem vários poderes lá, porque ele é o desenvolvedor do sistema, né? Então ele faz qualquer coisa, né? Ele muda qualquer coisa, ele faz igual ele lá fora, né? Ele tá desenvolvendo, tanto que tem um momento lá que ele até tira a boca lá da capitã Ficou lá, parecendo uma feiticeira escarlate. porque ele é o desenvolvedor, né? Que boca. Ele muda tudo, cara. E ele até. Tem uma hora lá até que ele tá programando, ele puxa um disquete com o poder da mente, assim, mano. O cara é o deus mesmo lá. Só que ele chegou pra ela, né? Você tem duas escolhas, né? Você pode porque assim, o que aconteceu? A versão dela real tá em coma, né? E não vai voltar. Tá? O cérebro acho que deu pane lá. E ele disse que pode colocar o cérebro digital dela no corpo real, né? Só que aí, se ele fizer isso, a equipe morre. O bando dela, né? Que tá tomando um pau lá. Todo mundo foi liberado, né? Porque o cara soltou, né? Todo mundo. O cara ativou lá, mano, pra todo mundo. O convite pra todo mundo. Aí tá todo mundo atacando eles lá, porque ele convidou todo mundo que já tinha sido atacado por eles, né? E o estagiário já tava prestando atenção nele, mano, desde que ele apareceu, mano. O estagiário já tava meio assim com ele já, mano. O estagiário pelo menos serviu pra isso. Falar, esse cara aí é estranho. Qual que é meu nome, né? Porque ele sempre, quando o estagiário começava a falar na vida real, ele não falava nada, ele falava assim, me dá um latte, um café, não sei o que lá. Pedia café e não sabia o nome dele, aí ele fez igualzinho na nave, por isso que ele reconheceu ele. Isso. E antes de morrer ele fez isso, né? Não, antes de sair do jogo, né? Ele colocou todo mundo lá pra atacar e ele ficou assim de camarote lá. Ele mandou um convite pra todo mundo e falou. Ele saiu do jogo, né? Saiu do jogo e ficou assistindo. Ele coloca lá espectador lá e ficou assistindo, mano. Cara, mó sacana. Não, é engraçado que ele liga pro estagiário, o estagiário tá dormindo, né? O estagiário não, o indiano, né? É o indiano, né? Tá seu salário em $5.000 por mês. Não, o cara é o típico dono de empresa mesmo. Ele não sabe nada, mano, do sistema. Várias vezes nesse episódio eles falam, pô, o jogo é seu e você não sabe como funciona, cara. Todo mundo fala isso aí. E o indiano fala, isso aí é básico, você não sabe fazer isso? Eu não sei. A Nanete fala isso aí, o estagiário fala, todo mundo fala isso aí, cara. O indiano fala. Cara, você não presta, mano. Você não sabe nem como funciona o seu jogo. Então, e o deus do núcleo lá, ele fala assim, você pode voltar pra sua mente na vida real, só que aí você não vai salvar seus amigos, né? Eles vão morrer todos. Sim. Ou você salva eles, mas você fica junto com eles. Era um teste, né, na verdade, né? Que ela fala assim, eu quero salvar eles. Na hora ela fala, né?
E ela, esse era um teste, eu vou fazer os dois, né? Só que aí ele fica, eu vou fazer uma cópia de vocês, né? E aí ela fala, cópia? Como assim cópia? Não, você tem que, não, copiar e colar não, recortar e colar. É, E ele fala, não, copiar e colar. Porque que ele ele falou que queria ela lá, né? pra ficar com ele, fala que ele é legal, que ele tá muito sozinho. Mas dá pra entender que o cara tá no núcleo, como se fosse um planeta, né? E tá sozinho, mano. Ninguém vai mais lá. Aí o E ela cara não... espelha os computadores, mano. Aí veio uma pessoa diferente ali e falou: Não, eu não vou fazer nada demais com você, mas eu quero que você fique aqui pra ter com quem eu falar, né? O que eu E não faço. seria, engraçado que não seria ela, seria uma cópia, mas ela sabe que a cópia é uma Sim, pessoa também. sim. Não, eu não acho que não é cópia, não. Na verdade, eu acho que ele ia fazer uma cópia pra ir lá pra realidade e ela continuar ali. Entendeu? Eu acho que ela não ia sair dali. Ela ia estar ali. Pode ser isso, E pode ser fazer isso. uma cópia pra jogar lá nela, lá que tá com morte cerebral, né? Mas ela continuaria ali. Aí ela falou: não, não, não. Ela já não aceitou isso aí, né? Uhum. Aí já começou a ficar estranho, porque ele deu duas opções pra ela, mas na verdade ele nunca pensou em deixar ela sair dali. Né? E aí, E ela falou que não confiava nele, mano, porque lembrava dele da outra versão dele, lá do primeiro episódio, né? E de como ele era lá fora, né? ele Então, até como fala, que vai clonar um cara que já era sacana e ele ia ficar bom? Uhum. Mano, que Então, coisa. aí eu achei que ele simplesmente agiu como ele agiria lá fora, mano. É a versão digital dele, mas ele é sacana igual é a versão real, né? E ela matando ele, pegou a faquinha que é igual a do Kratos, o punhal, né? Mas É, nem antes ele deixa ela cabeça. muda, né? Ela vai falar É, lá e ele deixa ela muda, né? isso, ela fica sem boca, né, na E verdade. levita ela também e tal. Aí que. Ele joga ela na parede, né? E aí cai É. tudo por cima dele, ela vê a daga lá. Mas E vai no aí, tipo, meio. ele é o Neo daquele planeta, ele não previu isso aí, ele não parou a adaga, mano. Achei muito estranho isso aí. Ele faz É, tudo em um preview. Pô, a mulher lançou, tipo, uma velocidade que nem ele acompanhou, cara. pois é. Ela jogou, Não, não foi? velocidade e força, né? Porque foi certeiro na testa e ele nem viu. Pois é. Ficou parecendo aquele episódio lá da mina que tomou um tiro na É, cabeça. Também tinha controle de tudo e foi tomou um igual. tiro. Outro, né? Igualzinho. Lá naquele episódio também ela poderia prever, já que ela fazia tudo. Uhum. E aí, com a morte dele, começa a quebrar todo o núcleo, né? Não, volta a boca Destruindo. dela, o núcleo começa a sumir as peças, né? Tipo, vai apagando, né? O núcleo. O núcleo vai se desmanchando lá quando vai mostrando, e vai quebrando, né? E até quase bate na nave lá dos tripulantes lá da Mano, tripulação dela. e a agonia, né? Que o disquete tava lá e cai e mistura com todos lá. Só Mano, pra dar o drama ali, né? Só pra dar o drama. E ainda ela coloca, ainda ela tem que esperar carregar, pegar, dar os tomando tiro. ok. Nossa, um monte de coisa, mano. É. Pô, e o Aí, estagiário tava pilotando, tava matando todo mundo, né, mano? As naves estagiário é ficavam bom, seguindo. pô. Você vê, o Porque ia cara vai ser desviando promovido. os cara batendo nas paredes lá do Pô, o núcleo. estagiário tá fazendo mais coisa que a alienígena. A alienígena só serve pra fazer as ligações mesmo, é a secretária. E o... Quem que era o outro lá? O indiano, né, que tava lá. O indiano também é. O indiano é bom também. E o chefe lá, né, o outro também. É. Que ficou clonado. Aí mostra lá no hospital lá depois, né? A gente nem Ela comentou voltando. que eles estavam conseguindo ligar pras pessoas lá fora, né? E dentro do jogo conseguia ligar. Não, eu cheguei a falar que ela faz É? as ligações, né? Ela faz as É. ligações de ir pra fora. Uhum. E aí, que lá no hospital, quando ela faz a ligação, aparece lá no tag, né? Que é como eles são identificados. É. É o grupo, é. Porque ela acorda já no corpo real, né? Sim. A É a atriz lá. consciência da Nanette digital, mas tá dentro do corpo que teve a morte cerebral, né? Então é a personagem lá do jogo, mas tá dentro do corpo dela, né? Da realidade. Tá todo mundo junto, né? Na cabeça dela. E a nave tá dentro da cabeça. Mano, que brisa, cara. Aí eles conseguem ver tudo que ela tá vendo. Tanto que ela vai lá no espelho e eles vê ela. É. E ela, eles têm que falar no celular. Uhum. É engraçado no final, né? Que aparece eles assistindo. A gente vai assistir agora os Kardashian, uma coisa assim, né? É, igualzinho Kardashians aquilo lá. No Wipes, não sei o que. É que é a Kardashians da série, né? E mostra também que o chefe lá foi preso, né? Porque o carinha lá que queria ferrar ele conseguiu. O entrevistador lá. De falar que quando o núcleo acabou, destruído, o jogo inteiro sumiu, né? Apagou. Não tem nem backup. Ah, é. Normal. Aí o indiano ficou falando assim, sumiu tudo aí, já era. Excluiu, né?
Foi excluído o jogo. Ele até liga pro indiano e fala, ó, deu um erro, acho que 606, eu acho. 606, E o que significa? Aí o indiano falou, porra, mas isso aí é quando excluiu tudo. Aí acabou, né? Acabou com a empresa do cara, mano. Tanto que ele sai preso lá. Preso, o sistema morreu, né? O jogo morreu porque não tem mais nada no servidor. Uhum. E aí a Nanette tá de boa em casa lá assistindo o filminho dela lá e a tripulação dentro da cabeça deles. Até que eles falam assim, é nosso acordo, a gente assiste, você assiste a série e a gente fecha os olhos quando você tá no banheiro, tá com um peguete Até parece. aí do Até Tinder. parece. O estagiário ia fazer isso. Era mais fácil ela fechar o olho, né, pra eles não ver, né? Porque, pô, eles não vão fechar o olho, mano. O estagiário, o chefe lá mesmo, lá, o novo comandante, né, a cópia digital do chefe ele não vai fechar o olho. Ele queria ver safado, ela. Caralho, safado. Mano. E ela tá tentando, né? Parece que ela eu tô tentando ver um esqueminha pra tirar vocês daí da minha cabeça, mas. Então, a opção era fazer o que tinha no primeiro episódio, mano. Deixar eles num servidor local, né? Fora da internet. Só que não tem mais jogo, né, mano? Se bem que. Aí que tá. A Nanette fala que o desenvolvedor real, ele tinha uma cópia do jogo no computador dele. Não lembro se tá lá ainda, ou se excluiu. No computador dele, eu não sei nem se foi apreendido o computador dele. Quando ela usa o computador dele, eles conseguem entrar no jogo, né? Onde eles estão. Não, mas lá no primeiro episódio eles estavam no local. Eles até falam, porra, enquanto a gente tava lá no computador dele lá, a gente tava tranquilo, era só a gente. Não, mas não foi usando o computador dele nesse episódio que ela conseguiu achar eles? Que ela entra no jogo deles lá? Sim, mas é que assim, né, eles falam que no primeiro episódio eles estavam num servidor local. Como se fosse então um bot lá. Deve ter uma cópia. Tem uma cópia, ela fala que tem no computador dele. Só que tem que ver se esse computador ainda tá na casa dele, né? Que ele morreu, teve todo aquele caso lá, se a polícia prendeu o computador. Aí vai embaçado. Ela teria que ter uma cópia desse jogo pra poder colocar local na máquina dela pra eles ficarem lá, tipo, colocar uns bots lá, uns personagens que não vão afetar eles, só vão viver nos planetas e eles ficam só colhendo recursos pra viver. E ela não pode falar pra ninguém, porque ela já é um crime, né, existir. Sim. E entra no corpo da outra mulher lá. Não sei se... ela não tem nem como falar, porque ela é a versão digital, né? Ela não pode nem falar, mano. Ela só tá usando o corpo da Real, né? Que a Real já morreu. Mano, é muita brisa esse episódio, cara. Que brisa. Eu não sei nem como que eu consegui ver ele inteiro, porque eu falei, cara, é o mais fora da casinha de todos. E o mais Mas assim, ele tá dentro do contexto de um jogo, né? Eles entraram num jogo, então aí dá pra entender, dá pra comprar melhor do que o segundo episódio, né? Que, tipo, começa de um jeito e acaba totalmente sem pé nem cabeça, né? E o 4 também, que é uma viagem sem fim, né? O final. Mas é bom porque é totalmente Black Mirror, né? É igual o pessoal fala. O Black Mirror, quando é igual ao primeiro, que dá pra ver que pode acontecer esse negócio do clonagem, né? De qualquer órgão, que isso aí já tá... Tipo um cara biônico, assim, né? Com peças de robô, conexão por rede, né? Tipo, o segundo já tá fora da realidade, né? Aquele pingente lá, que é viagem demais, né? Foi muito Doutor Estranho, claro. O terceiro tá na realidade, né? Porque eles já fazem cenário de qualquer coisa, a realidade virtual aumentada já tá aí, né? Só não tá daquele jeito, mas sei lá, né? E o 5 também tá um pouco meio que na realidade, né? Porque essa questão de montar cenários e você andar por eles, você usa a realidade virtual, né? Então dá pra fazer. Agora, o 2, 4 e o 6 é total viagem, né? Toda a série temporada do Black Mirror tem umas viagens desse estilo aí. Aí se a pessoa começa por eles, ela pode achar que é muita viagem essa série, né? Por isso que o primeiro episódio de toda a temporada geralmente é o melhor, que é o cartão de visita, assim, né? É tipo o mais normal, né? Até que da primeira temporada é o mais normal de todos os episódios de todos os Black Mirror que saiu. Que é o do porco. Mas é igual aquela lá que você falou que foi a quarta temporada da Menina da Variação, foi a quarta que você falou? Pra mim foi a...
Foi a terceira. É a terceira. Aquilo ali pode acontecer, normal, cara. É só começar a fazer um negócio ali de a gente conseguir, sei lá, se colocasse um chip na mão, alguma coisa assim, todo mundo conseguir ler sua avaliação do Serasa, assim, em tempo real. Aquilo ali dá pra fazer tranquilo, cara. Isso aí Tanto é que o futuramente vai pessoal, ter. pra conseguir empréstimo, sempre o pessoal investiga, né? Vai na Serasa, essas coisas. Então, mas aí Isso aí é na pontuação, né? levando em consideração esse episódio aí, se futuramente colocar um chip, que o cara já na hora já vê como que tá o seu score. É o episódio. É igualzinho. O cara já vai ver se vai te liberar o crédito pro carro, pra casa. E lá no episódio é isso, a menina não consegue fazer nada, mano. Porque o score dela tá lá embaixo. Até que ela vai presa, né? No final. Ela faz só caca, mano. Puta, é muito bom aquele episódio, cara. É. E tem vários episódios. Eu igual te falei, tem episódio lá dos cães biomecânicos, mecatrônicos. Aqui já existe, né? Os caras tem umas empresas fazendo. Uns robozinho capiroto aí que faz tudo. Não tem cabeça. Então, mano, dá a entender que tudo que aparece no Black Mirror é alguma coisa que os caras viram de algum artigo e que eles sabem de alguma coisa e estão referenciando. Porque eles não iam lançado nada, mano. Essa atriz desse episódio que você falou, ela é famosa, né, mano? Ela fez Jurassic Park, ela escreveu episódios do Mandaloriano. Mandaloriano, isso, eu ia falar, diretora. Ela é boa, pô. Fez alguns episódios. Ela escreveu um dos melhores, aquele lá do Mando dentro da história do Boba Fett, sabe? Acho que foi ela que escreveu aquele episódio do Mando, que foi o melhor que todo mundo falou, pô, é a série do Mando, do Boba e o Mando é o melhor, E ela tem é boa essa atriz aí. Eu acho que o segundo episódio é com o cara que fez o Corra, né? Que é o do cara das bikes lá que fica pedalando direto. Ah, sim. Então, ele sempre coloca com o outro assim, sabe? Mas no geral, geralmente é atores desconhecidos, assim. Uhum. Porque desde o começo das temporadas é assim, são pessoas desconhecidas. Eu acho até melhor, cara. Se começar a colocar muito ator conhecido, já vai perder a graça, mano. Esse primeiro da sétima, essa mulher que aparece, ela tava no The Office, né? Ixi, nem ela conheço. era a namorada do Jim. Ah, aí você tem que fazer muita pesquisa, hein, mano? Porque dá pra contar nos dedos quantos conhecem ela, mano. O cara do doido lá. Chris Pratt. Caramba. Parks and Recreation é bom, hein, mano? Eles revelaram um monte de ator bom, cara. Mas é isso aí, mano. Então, Black Mirror aí com seus 6 episódios, né? Isso. O problema é que geralmente demora. A sexta temporada foi o quê? Ano passado? Deixa eu ver aqui, a sexta. Eu acho que foi 2023, hein, mano? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é. Foi em 2023, junho. Eles estão demorando cerca de 1 ano e meio, 2 anos aí pra lançar cada temporada. Antes eu acho que eles demoravam mais, né? Acho que era até mais de 2 anos. Porque, ó, o último episódio da sexta temporada foi em junho de 2023. Nisso, o último da quinta temporada foi em 2019. Caramba. O que? 4 anos? 4 anos. Teve pandemia também, né, nesse tempo aí. Foi logo com o final de 2019. Ó, mas esse foi 17, 16. E a primeira temporada, ó, 2013, ó. 2011, 13, 16, 17, 19, 23 e agora 25. Até bom, assim, às vezes demorar pra sair umas histórias melhores, assim. Ou eles fazerem igual aquelas séries animadas do Star Wars, que eles jogam cada episódio pra um estúdio diferente. Aí cada um tem a sua visão, sabe? Isso aí é da hora, cara. Rebels, aí tem o Clone Wars, os clones, né? É assim mesmo. Tipo essas histórias de curtas que saem aí, que a gente viu dos Jedi e dos Sith agora do Star Wars, né? Certo. Então aí geralmente eles dão um episódio pra cada estúdio diferente e eles fazem do jeito que eles pensam, sabe? Eu acho que fica melhor desse jeito do que uma pessoa só tá desenvolvendo tudo. Desde 2011 que tá saindo, hein? Não sabia que era tudo isso, não. Aí eu vi pelo menos desde a primeira temporada, desde que lançou, porque já tinham falado da premissa aí da série, que seria sobre tecnologia, aonde pode levar a gente, tá ligado? E que é um soco no estômago. Desde a primeira temporada falava isso aí. Né? E quem tiver interesse, né, pode procurar esse episódio que a gente comentou no podcast anterior, que é o White Bear, né? Que eu acho que é da segunda temporada, né? Se eu não me engano. O White Bear. É da segunda, o segundo episódio da segunda.
Mano, é muito bom esse episódio, cara. Que é da Muito prisão. bom. É da moça lá que... Aí não é bom nem falar o que acontece, mas, pô, é muito bom, cara. Muito bom. É um soco no estômago também. É umas coisas que você vê e você fala, putz, mano. Tem episódio que você fica meio mal, sabe? Você fala, caramba, mano. Sabe? Você fica meio... Isso, tem aquele lá do rapaz, né, que fica vendo o vídeo e fica... sim. Esse Ele é episódio é doido. chantageado lá, né? Uhum. Também. Tem Esse vários da, EP. esse da menina com a pontuação é na 3ª temporada, primeiro episódio. Sim, pô, pensei que era mais próximo, 4ª, 5ª temporada. É 2016. Ah. E esse negócio de eles estarem usando esse chip na Tempra já tem desde das primeiras temporadas, cara. Eles já usavam meio que isso aí, mano. Esse negócio de ele usa um chip ou um acessório na cabeça e a retina, assim, do olho fica branca e a pessoa entra num sistema, sabe? Isso aí não é de agora não, já tem de temporadas passadas já. Dando a entender que isso aí pode vir a acontecer mesmo, porque, pô, é frequente ver isso aí nos episódios, né? Eles entrando numa outra realidade, né? É aquele episódio que... Tem vários episódios que é do olho, né? Que vai Sim. gravando tudo. Sim, tem um episódio que o cara ele faz uma checagem nas memórias da esposa pra ver se a esposa dele traiu ele. E aí ele faz tipo como se visse um backup de todas as visualizações dela. É tipo uma como é que fala? Câmera de segurança, né? É. Aí ele E vai assistindo. vai monitorando tudo. Uhum. Mano, é da hora, cara. Muito bom, cara. Então, vamos esperar aí pra ver se... Pelo menos essa temporada aí foi boa. Não viajou tanto na maionese assim como eu esperava. Também não quis lacrar, não quis fazer nada assim, sabe? Que não foi aquela seja coisa do absurda. contexto da série. Eu acho que tá no caminho. E nota pra esses 3 episódios aí? Na primeira lá dei 8, né? Deu 8, né? É, Nas 3 primeiros episódios. eu ainda acho os 3 primeiros episódios melhores, cara. Eu daria um 7,5 pra esses 3 aqui, né? Eu daria uns 7,5, vai. É porque assim, é difícil. O último episódio, nem todo mundo viu o primeiro. Do último episódio, o SS Callister. Então muita gente pode ficar perdida. Se vê como um filme normal, beleza, mas ainda assim eu acho que vai fazer muita gente se perder, né? Não, esse tem que ver o outro. Mas nem todo mundo vai ter paciência de ir lá naquela temporada pra assistir, cara. Eles dão um resumão, né, no começo. É um resumo mal curto, cara. Não dá nem um minuto de resumo. Uhum. A pessoa já começa perdida. Fala, o que é isso aqui? Tem um colega meu que viu e falou isso aí. Falou, mano, por que começa já anteriormente? Quando que teve a primeira parte? Aí, mano, os caras eu acho que tinham que referenciar melhor, né? Falar, ó, no episódio anterior da temporada. Só que eles não quiseram colocar isso aí, senão ia sair meio que do foco do episódio, né? Uhum. No Black Mirror. E o 4º episódio eu achei legal por causa das referências dos anos 90, né? Só que o final foi muito, sabe? Muito contemplativo. Você tem que pensar como é que vai ser o filme. O que aconteceu? E o 5º episódio começou bobo, tá me dando sono, mas, pô, acabou muito bom, cara. Do meio pro fim fica muito bom. Só que mesmo assim, ainda dos 3 é o melhor pra mim, né? Dos últimos 3, né? Mas, pô, os 3 primeiros eu achei bom, cara. Tudo bem que o 2º episódio acaba também meio igual o 4º episódio, mas ainda assim te prendeu. A trajetória é boa, né? No episódio. Pô, você fica preso ali, mano, pra saber o que tá acontecendo, como que a menina tá fazendo aquilo ali, né? Isso eu achei da hora. E aquele negócio segunda, terça, quarta, aí você fala, puta, o que vai acontecer, mano? Sabe, eu achei, dá pra fazer até um filme daquilo ali. Eu acho que eles escolheram um final não tão bom. Teria que ter uma outra coisa ali. Foi um final muito abrupto, mano. Do nada ela vira Cleópatra e bum, acabou. Não, mas eu achei a viagem... Essa questão dela mudar a realidade, cara, isso aí, pô fugiu muito da realidade, né? Se ela parasse naquele negócio de que ela tava hackeando tudo, né? Que ela tava hackeando sites, que ela tava comprando as pessoas, aí eu acho que ficaria melhor, sabe? Até a ideia que você achou que o namorado dela tava junto com ela, ficaria até melhor, cara. Do que ela tá mudando a realidade. É muita brisa isso aí, cara. Porque aí ela tinha que estar junto. Ela ia ter que estar junto até com os funcionários, né? Que todo mundo tava mentindo.
E o primeiro também é bom, é um soco no estômago, a forma que acaba, né? Geralmente os Black Mirror é desse jeito, né? Que, pô, a mulher morreu e o cara aparentemente também se mata, né? Então... E o terceiro, pra mim, no geral, assim, de todos, eu acho que é o que tem melhor criação, assim. Até porque pela duração, que eu acho que é o segundo maior, né? Tirando o SS Callister. E ele parece um filme mesmo, o contexto dele. Ele parece todo um filme, assim. Você fica preso. Tanto que a capa do episódio do Black Mirror dessa temporada é desse episódio, né? Que é até o rosto da atriz, né? É o Riverdale, Riveri. Hotel Não, Riveri. não, esse aí é a Red Não, Dream. 3. Red Dream. Esse River é do primeiro. River, não sei das quantas aí, é do primeiro. Hotel Riveri é o terceiro episódio. O terceiro é Red Dream, né, que é ressonhar, né? Que eles põem lá, ressonhar. Aí é do terceiro, e é a capa da temporada. Então, de todos os 6 episódios, pra mim, o melhor é o terceiro, no contexto geral, né? Você também? Terceiro? Não, eu preferi mais o primeiro. É, o Gostei primeiro do é bom primeiro. também. Também. Se o segundo tivesse um final bom, pra mim seria o melhor. Que é o que, assim, o que mais me prendeu, do início até quase o fim. Ele fica muito na dúvida, né? Cara, fiquei doido pra aquilo. Que é a atriz muito boa também, as duas atrizes, né? A que fez a Maria e a Verity lá. Puta, as duas ficaram perfeitas, cara. Todo mundo tava atuando bem, né? O chefe, até a menina do leite lá, que reclamava do leite. Eu falei, caramba, mano, tá muito bom isso aqui, cara. Aquela Verity tem uma cara de doente, um psicopata, né? Loucona. A cara de, sabe aquele fica no... Que a menininha com a mão na TV, aquela menininha, mano. Só crescida. Ah, é ela? Não é, a menina morreu. A atriz já morreu já. Aparece ela. Sim. Então é isso aí. Vamos aguardar aí novas temporadas aí, talvez daqui 1 ano e meio, né? Por aí. Porque tá ainda rolando, cara. Se tá chegando a 7ª temporada e ainda tá saindo é porque tem mercado, né? É bom. Mas é isso aí então. Beleza? Beleza. Acho que é isso por hoje, galera. Mas antes, tá? Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar o vídeo, viu? Vai ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Falou, galera. Até a próxima.